vamos examinar as Escrituras? Vamos ver o que o Novo Testamento nos instrui a respeito dos narcisistas. Isso está na carta pastoral de Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. É ali que Paulo instrui a Timóteo como lidar com estas pessoas. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós lemos o seguinte: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Eu li continuamente e agora nós vamos refletir calmamente em tudo que ele está dizendo. Eu vou pensar com você nesse texto, versículo por versículo, palavra por palavra. Nós vamos analisar esse texto e que o Espírito Santo nos ilumine. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos em tempos difíceis, com várias e inúmeras características aqui descritas. Portanto, esse texto, com certeza, é para a nossa época. Acredito realmente que estamos nos últimos dias. Pois os homens serão egoístas. Aqui, ele está dizendo: os homens no geral, a humanidade será egoísta, apesar de estar com H minúsculo aqui. Porém, serão os homens aqui, pode ser tanto homem quanto mulher, serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. Nós escutamos e nós vemos blasfêmias e mais blasfêmias. Tem gente fazendo Pai Nosso, sambando, em escola de samba. Desobedientes aos pais. Isso não precisa nem comentar, né? Ingratos, irreverentes, ou seja, não tem reverência, não tem respeito, não respeitam a autoridade, nem dos pais, nem de ninguém. Desafeiçoados, esses não têm afeição natural. Uma mulher pode parir e jogar a criança numa caçamba, jogar a criança na lata do lixo. Isso quando ela não mata a criança antes de nascer. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Essa palavra no original, ela quer dizer que aquele que coloca uma neblina em tudo que está à sua volta, não fica nada claro, fica tudo neblinado, tudo opaco, meio que escondido. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Eles têm forma de piedade, eles pertencem muitas vezes a alguma religião
quando a gente olha, eles estão camuflados, não dá para percebê-los. Eles são muito bem vistos pelos outros, estão usando máscaras. Então nós podemos encontrá-los dentro da igreja. Foge também destes. A instrução não é pregue a estes, evangelize, se sacrifique. Não, a instrução é foge também destes. Esse perfil psicológico, esse perfil de pessoa, esse perfil não é para ficarmos insistindo, é para fugirmos. Aqui ele já está falando a respeito daqueles que estão dentro da comunidade cristã, dentro da igreja. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Mas também hoje, na época dele não, mas hoje essa fiel, entre aspas, essa pessoa narcisista, ela pode fazer parte da comunidade e também seduzir os homens e enganar os homens. Então, o texto está dizendo que os homens, tanto homem quanto mulher, podem e farão isso. Que não serão todos os homens e todas as mulheres. São pessoas específicas, perfis específicos. Essas mulheres são conduzidas por paixões e que esses narcisistas irão enganar, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Os narcisistas não podem chegar ao conhecimento da verdade simplesmente porque eles são narcisistas. Eles não chegarão ao conhecimento da verdade porque eles não buscam a verdade, eles não vivem na verdade, eles não valorizam a verdade. É um traço de personalidade irreversível. E do modo porque James e James resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Esses dois personagens você encontra em Êxodo capítulo 7, versículo 11. São os magos que repetiam os milagres que Moisés fazia. Repetiram até certo ponto, não conseguiram repetir tudo, mas eles estavam resistindo à verdade que Moisés estava trazendo. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, reprovados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, com o Jambres e o James. Ou seja, eles serão desmascarados. E aí eles serão desmascarados, eles devem ser disciplinados, eles devem ser evangelizados? Não, está escrito aqui, foge também destes. Não tem salvação, não tem como. Há muitas palavras pesadas: egoísmo, avareza, vou te dar um prejuízo porque serão avarentos, orgulhosos, arrogantes, desobedientes, blasfemadores, ingratos, irreverentes, não terão reverência, respeito algum, desafeiçoados, não terão afeição natural. Todas essas características a gente vê nos narcisistas, especialmente os narcisistas. Não somente os narcisistas tenham essas características, mas em especial os narcisistas têm características que são descritas aqui com exatidão. Negando, entretanto, o poder. Então, tendo forma de piedade, eles parecem ser boas pessoas, eles podem fazer caridade, eles podem ajudar os outros, eles podem auxiliar, eles podem fazer o que for que seja visto pelos outros, pelos de fora, como coisas que têm grande mérito. Porém, eles são cruéis, inimigos do bem. E não tem como ajudá-los. O que temos que fazer é fugir destes. Há algumas palavras aqui que são bem interessantes. Eles serão
cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Enfatuados, no grego, significa que tem uma neblina em volta, uma convivência com eles, tudo é cheio de neblina, nada é claro, nada é transparente. Se fosse uma água, seria uma água turva, que você não consegue ver o fundo, você não consegue ver os peixes que estão lá. Te deixam no meio dessa névoa. São amigos dos prazeres mais do que de Deus. Eles têm aparência de piedade. E é por isso que dentro das igrejas está cheio de psicopata e narcisistas. Esses não têm afeição natural, eles não amam nem os filhos, nem os pais. Eles não amam ninguém, não têm amor. É tudo simulacro, dissimulação, fingimento, manipulação. Fuja também destes. Blasfemadores é para aqueles que estão fora da igreja, que não são cristãos. São sempre ingratos. Muitas vezes você acha que por tudo que você fez, você receberá uma validação, um agradecimento. Não. Você receberá ingratidão, irreverência, calúnia. Se você não estiver com ele, você será caluniado. Ele quer destruir sua reputação para manter a imagem que ele criou para as outras pessoas. Inimigos do bem. Eles não são inimigos do bem explicitamente. Tudo é camuflado. Tudo desse transtorno de personalidade narcisista está encoberto. Aqui diz no texto que eles vão ser desmascarados. Eles serão desmascarados com o tempo, dentro da comunidade, para algum grupo, para algumas pessoas, e também fora da comunidade, dentro da família dele, dentro dos relacionamentos de amizade. Mas não serão desmascarados mundialmente ou globalmente para todos. Sempre terá algum grupo sendo enganado, ou alguma pessoa sendo enganada por isso. Todas as características descritas ali se encaixam como uma luva. Parece que aqui tem um narcisista e Paulo fez a descrição assim, ó, exata. Só vestir a luva, dá certinho. Perfeito. O texto descreve alguém com um transtorno de personalidade narcisista que, se você não tomar cuidado, vai acabar com a tua mente, com a tua emoção, com a tua fé. Não a ponto de você morrer, mas a ponto de você ficar muito mal e ter que ressurgir. Essas pessoas são más, são cruéis, dissimuladas. Por quê? Porque quando a gente confia numa pessoa dessas, a gente olha e a gente baseia na gente mesmo essa confiança. Se eu sou sincero com ela, ela é sincera comigo. Se eu sou fiel a ela, ela é fiel a mim. Se eu não minto para ela, ela não mente para mim. Nada disso é real. Você não pode se basear em você mesmo, na sua ética, no teu amor, no teu discernimento, na tua reverência, no teu temor a Deus, para medir essas pessoas. Aliás, é melhor você não usar isso para medir ninguém. O melhor que você tem é ficar esperto, abrir o olho, ser prudente. Jesus mesmo disse que as pessoas de fora, as pessoas do mundo, fora da igreja, fora da comunidade cristã, são mais espertas do que os cristãos, daqueles que são de Deus, que são de Jesus, que estão
vivendo e em comunidade, evangelizando o mundo, sendo luz e sal. Sede prudente, sede esperto, acorda. É isso que Jesus nos instrui. A instrução bíblica em relação aos narcisistas é: fuja deles, some, risca da sua vida. Eles não se converterão e ficarão ou se transformarão em boas pessoas. Essas pessoas, elas não estão destinadas à verdade. Não irão se arrepender. Mesmo porque, para que nós possamos nos arrepender, precisamos do Espírito de Cristo em nós. Sem isso, nada nos convencerá do nosso pecado, pois é Ele que nos convence. O Espírito Santo, enviado por Jesus, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem Ele, ninguém mudará, ninguém será convencido que é um pecador que precisa da graça de Deus, do amor de Deus, da redenção que Cristo veio nos trazer. Infelizmente. Amém.